E aí galera, tudo jóia? Então, estou aqui hoje para dar continuidade na nossa videoaula passada, que foi sobre a introdução da óptica. A gente já viu o que é a óptica, certo? Na outra aula a gente também viu fenômenos que ocorrem com a luz quando ele incide sobre a superfície, que era a reflexão, quando ele bate na superfície e volta, refração, quando ele bate na superfície e atravessa a superfície, e absorção, quando ele atinge a superfície e é absorvido em forma de calor. Hoje nós vamos desmembrar um pouquinho mais de cada, certo? Dos fenômenos. Vamos começar pela reflexão da luz. A reflexão da luz é aquele fenômeno quando a luz incide na superfície e volta para o mesmo meio, certo? Em que ele estava vindo propagando. Um exemplo são os espelhos, que nós vamos começar a estudar hoje, certo? Para ser reflexão da luz, tem que obedecer duas leis. A primeira lei da reflexão é o seguinte: raios incidentes, RI, e raios refletidos, RR, em reta normal, N, são coplanares. O que seria ser coplanares? A palavra planares vem de plano e co vem de mesmo. Então quer dizer que esses três raios de luz estão no mesmo plano, isso é óbvio. Tá aqui, ó. Essa reta horizontal divide o meio 1 e o meio 2, como se fosse o ar e a água, certo? Aqui vem o raio de luz, certo? Incidente, ele incide nessa superfície e volta para o mesmo plano 1, certo? Então eles estão sobre o mesmo plano. Essa reta pontilhada, a reta normal, é uma reta imaginária, ela só serve para mostrar onde que termina o raio incidente, certo? E onde que começa o raio refletido, tá? E essa reta normal, ela é perpendicular à superfície, forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então a primeira lei da reflexão fala o quê? Que esses três raios, raio incidente, que é o que incide na superfície, o raio refletor, né, ou refletido, que é o que está saindo da superfície, e a reta normal, certo? Eles são coplanares, tá ok? A segunda lei da reflexão é bem tranquila. Fala o seguinte: ângulo de incidência e ângulo de reflexão são iguais. Então, olha aqui o meu desenho. O raio incidente e a reta normal, que é essa pontilhada, formam um ângulo. Esse ângulozinho aqui, ó, com esse chapéuzinho circunflexo, ele significa de ângulo. Então, é um I com acento circunflexo, é o ângulo I, ângulo de incidência. Aqui, quando ele reflete, ele forma um outro ângulo, que é o Rzinho com o acento circunflexo, ângulo de reflexão. Então, eu tenho dois ângulos, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. A segunda lei da reflexão fala que esses dois ângulos têm que ser iguais, bem tranquilo. Então, se o raio de luz atingir a superfície e formar um ângulo de 30 graus, na hora que ele refletir, ele vai formar um ângulo de 30 graus, certo? Então, tem que ser iguais, tá ok? Agora, nós vamos começar a estudar sobre os espelhos. O que seria um espelho? O espelho, eles são uma superfície refletora. Não existe espelho ideal, que é aquele que reflete toda a luz que atinge sobre ele, tá? Mas a gente às vezes considera ele como ideal. Existem dois tipos de espelhos: os espelhos planos, certo? Que é uma superfície plana, certo? E existem os espelhos esféricos, que são superfícies esféricas, tá? Aí, os espelhos esféricos nós vamos estudar mais para frente, eles têm outras divisões. Nós vamos começar aqui o espelho plano, em uma próxima videoaula eu vou terminar esses espelhos planos, tá ok? O que importa pra gente saber agora? O espelho plano, esse aqui é o símbolo de um espelho plano, é uma reta, pode ser vertical, pode ser horizontal, não tem problema. E tem esses risquinhos para mostrar o lado do espelho que não reflete. Então, ó, os risquinhos não estão para a direita, certo? Então, a parte que reflete é a parte de cá, que é a parte da esquerda. Então, se eu colocar um objeto na frente dessa superfície, vai gerar uma imagem, certo? Aqui é o objeto, esse triângulo, e aqui é a imagem que foi gerada, tá ok? Se vocês observarem, esta imagem e este objeto, certo? Elas têm algumas características, tá ok? Então, a primeira coisa: para os espelhos planos, uma imagem que vai aparecer quando você coloca o objeto na frente dele, você já viu quando você está dentro de por exemplo, dentro de um elevador, que tem um espelho, você se olha, você vê sua imagem, aquilo lá é um espelho plano. E aquela imagem que você vê tem 4 características, tá aqui. Primeira característica, virtual. O que seria uma imagem ser virtual? Aqui eu estou o objeto de um lado do espelho e a imagem aparece do outro lado do espelho. A gente fala que dentro do espelho, então aquela imagem é virtual, certo? Então eu estou do lado de fora do espelho, estou vendo a minha imagem. Então eu sou um objeto real e aquela minha imagem é virtual. É uma das características do espelho, tá ok? Júnior, mas existe espelho que projeta imagem sem ser
a imagem virtual? Existe. Existem as projeções holográficas, que são os espelhos esféricos, que nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, a primeira característica da imagem de um espelho plano é a imagem virtual, tá? Segunda característica, equidistante, tá? O que seria equidistante? Aqui tem a mesma distância. Observa os dois triângulos. Tá vendo esse ponto B? Ele deve estar aqui mais ou menos a uns 4 centímetros do espelho. A imagem também, o ponto B, está a 4 centímetros do espelho. Então está exatamente na mesma distância. Tá ok? Sabe quando você caminha em direção ao espelho, a sua imagem vem na sua direção? Porque eles têm que estar sempre na mesma distância do espelho, equidistante. A terceira característica dessa imagem é simetria. A gente fala que a imagem é simétrica. O que seria a imagem simétrica? Ela tem as mesmas proporções, seja altura, seja largura. Olha o meu triângulo. O tamanho, a altura e a espessura do triângulo tanto é igual no objeto quanto é igual na imagem. Então são simétricas, tá ok? E a última característica, essa palavra é um pouquinho confusa. Se não estiver dando para ler, eu vou colocar em anexo e no vídeo, certa foto desses cartazes para vocês estarem acompanhando, tá ok? A quarta e última característica chama-se enantiomorfismo. A imagem que aparece é enantiomorfa. O que seria isso? Observe os dois triângulos. Eles são exatamente iguais. Se eu colocar esse em cima desse, vai ficar igual? Não vai. Se vocês verem, eles estão invertidos. O meu C, que está com a ponta para o lado esquerdo, lá na imagem o meu C está com a ponta para o lado direito. Então inverte. Certo? Então é por isso que quando você coloca a sua mão direita na frente do espelho, a imagem que aparece é invertida, parece a sua mão esquerda. Tá? Uma coisa que justifica esse enantiomorfismo, não sei se vocês já viram, sabe nas ambulâncias, carro de polícia, que na frente da ambulância está escrito ao contrário a palavra ambulância? Para que serve? Quando eu estou dirigindo, eu olho pelo retrovisor, o carro que está atrás, o retrovisor é um espelho o quê? Plano. Então, quando eu olhar para o retrovisor, aquela palavra vai inverter. Então, eles já escrevem invertido para quando eu olhar pelo retrovisor, a palavra está correta, porque ela sofre enantiomorfismo, inverte da esquerda para a direita ou de baixo para cima, de acordo com a posição do espelho. Tá ok? Uma das características do espelho que nós vamos começar a estudar hoje, os espelhos têm rotação de espelho, translação de espelho, campo visual e associação de espelhos, quando eu junto mais de um espelho para formar mais imagens, certo? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é a associação de espelhos planos. Então, a própria palavra fala associação, juntar, certo? Para que serve isso? Antigamente, nos teatros, as peças, em filmes, eles colocavam vários espelhos associados para uma pessoa aparecer várias imagens dela, certo? Um exemplo é o filme Cisne Negro, que tem uma parte que aparece um concerto com várias bailarinas, mas na verdade lá só tem 3. O restante é feito por jogo de imagens com espelhos planos. Então aqui eu coloquei para vocês, ó, o espelho 1 na posição vertical e o espelho 2 na posição horizontal. Então são 2 espelhos. São perpendiculares, então eles formam um ângulo de 90 graus. Toda vez que eu associo os espelhos, eles formam um ângulo, certo? Então, quando eu coloquei aqui de preto, ó, esse objeto, uma bola no meio dos espelhos, ele vai gerar algumas imagens. Ele gera uma imagem no espelho 1, ele gera uma imagem no espelho 2, e aqui ó, na diagonal ele gera uma outra imagem formada pela junção dos 2 espelhos. Então nesse total aqui foram 3 imagens, certo? Só que esse número de imagens depende do ângulo que eu associar ao espelho, certo? Por isso que tem uma fórmula, que é a única fórmula de hoje. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. O N é o número de imagens que aparecer, certo? O alfa é o ângulo da associação. Então, por exemplo, nesse caso o ângulo é 90. Se eu jogar aqui, ó, 360 sobre 90 vai dar 4, certo? 4 menos 1 vai dar 3, que foi as 3 imagens que apareceram. Então é bem tranquilo, tá ok? Então por hoje é só. Nós vamos continuar com esses espelhos, certo? Um pouquinho mais para frente, mas primeiro, para não ficar muito conteúdo acumulado, eu vou passar umas atividades sobre espelhos que eu vou colocar aí na próxima aula, que deve ser amanhã, certo? Eu vou tentar procurar alguns exercícios resolvidos para vocês irem praticando, porque só tem como aprender praticando, tá ok? E até a próxima aula.